Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5. Os irmãos que encontraram, digam amém. Bom, a palavra de Deus diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá sempre de ler a Tua palavra, de estarmos aqui na Tua casa, de congregarmos, de termos comunhão uns com os outros. Pai, eu te peço nesta manhã que a Tua palavra, Pai, venha novamente nos instruir, trazer, Pai, discernimento, clareza daquilo que o Senhor quer que o povo de Deus faça e haja, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, nos dê entendimento, discernimento e um coração voltado para Ti, para que nós possamos cumprir todas as Tuas ordenanças e viver de conformidade com aquilo que o Senhor propôs, que nós vivamos em comunhão, em unidade, em harmonia. Assim, ó Pai, nós te louvamos e te pedimos nesta manhã, fala ao nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, gostaria de falar com os irmãos sobre essa passagem que está no Sermão do Monte. Nós vamos meditar nessa manhã sobre o perigo de julgar as pessoas indevidamente. Esse texto que nós lemos é um dos trechos mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus, ele nos convida aqui para uma reflexão sobre o julgamento. Esse texto ele também nos alerta sobre a hipocrisia de julgar os outros, enquanto carregamos em nós mesmos os erros. Esse texto também tem sido frequentemente retirado do seu contexto e usado para justificar atitudes que, na verdade, contradizem o ensino de Jesus. Mateus 7, dos versos 1 a 5, tem sido usado para silenciar qualquer tipo de crítica e de correção, mesmo quando feita com amor e com respeito. A ideia de não julgar, às vezes, é confundida com a necessidade de tolerar qualquer tipo de comportamento, mesmo quando esse comportamento é prejudicial à comunidade ou às pessoas em questão. As pessoas e até muitas igrejas estão usando esse texto contra as críticas, contra a prática da disciplina na igreja e até contra a exposição do erro. As próprias igrejas têm feito isso. Por isso, nós devemos ter muito cuidado quando nós pegamos um texto bíblico ou um trecho e isolamos esse trecho do contexto da Bíblia, Eu conheço um pastor que dizia que todo texto sem contexto é um pretexto. Quer dizer, um trecho, uma frase, ou até mesmo um texto inteiro tirado do seu ambiente original e apresentado de forma isolada, sem as informações que dão sentido a ele, se tornam apenas uma justificativa, uma razão apresentada para algo, e que muitas vezes serve como disfarce e desculpa para uma intenção errada. Quando nós pegamos um texto e nós retiramos esse texto do seu contexto, ele se torna suscetível a diversas interpretações, muitas vezes divergentes da sua intenção original. Ou seja, um texto sem contexto, ela se torna uma desculpa. E as igrejas e muitas pessoas têm usado textos bíblicos isolados
para poder fazer aquilo que lhe agrada, para poder descumprir, na verdade, o que a palavra de Deus diz, mas utilizando o texto bíblico de forma errônea. Muitas vezes, quando nós estamos conversando com alguém e nós nos atrevemos a fazer alguma avaliação moral, ou quando nós apontamos um erro, ou quando nós apontamos um pecado, basta você abordar o assunto pecado, que alguém diz: quem é você para julgar? Isso não é verdade? Mas o Senhor, Ele pede para nós fazermos algum tipo de julgamento. E que tipo de julgamento é esse que Jesus está falando aqui? Como em todos os casos, o contexto ele é de grande ajuda para a gente entender aonde Jesus ele quer chegar. Alguns dos ouvintes de Jesus, nessa passagem, eram os escribas e os fariseus. E eles eram especialistas nesse tipo de hipocrisia. Eles estavam sempre ansiosos para condenar alguém, para julgar alguém, enquanto eles praticavam as mesmas coisas que eles condenavam. E esse é o tipo de julgamento errado. Esse é o tipo de julgamento que Jesus condena. Nesse texto, Jesus está praticamente expondo a hipocrisia destes homens, desses fariseus. E Jesus aqui está preocupado também com esse duplo padrão de julgamento, onde a pessoa totalmente errada condena aquele que às vezes tem um erro menor do que o dele. Observe aí no texto de Mateus, dos versos 1 a 5, que Jesus ele não está fazendo uma advertência quanto ao julgamento, mas ele está fazendo uma advertência quanto ao mau julgamento. E nós julgamos mal e julgamos indevidamente quando nós julgamos sem amor e sem misericórdia. E esse, infelizmente, é o julgamento que o mundo faz. Infelizmente, dentro das igrejas, entre os irmãos, existe um julgamento sem amor e sem misericórdia. Observe aí o verso 1 e o verso 2 do texto. Eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, porque nós vamos ler novamente esses textos. Verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele está proibindo o que nós chamamos de juízo temerário. Ele proíbe aqui o julgamento, aquele tipo de julgamento apressado, arrogante, um julgamento baseado nas impressões pessoais, um julgamento baseado em informações de segunda mão, em maledicência, e naquele tradicional, eu ouvi dizer. Muitas pessoas julgam o seu irmão porque ele ouviu dizer. E para esse julgamento não ser um julgamento temerário, a motivação do julgamento ela precisa ser trazida à tona e precisa ser examinada. Então, ninguém pode julgar sem ter a convicção ou todos os fatos, E a Bíblia também, ela reconhece que em determinadas situações o julgamento é necessário. Por exemplo, a liderança da igreja precisa tomar algumas decisões difíceis, às vezes, sobre questões disciplinares. Muitas vezes essas decisões elas são publicadas de púlpito, ou às vezes essas decisões são tomadas somente no gabinete pastoral ou em reuniões. Mas a igreja ela precisa, às vezes, julgar determinadas situações que são difíceis, que são complicadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ele instrui a igreja a expulsar um membro que persistia em imoralidade sexual. Então, o julgamento bíblico, ele é necessário às vezes. Agora, a Bíblia diz também que é preciso julgar a violação da lei criminal e da lei civil. A sociedade, como um todo, ela precisa de leis para manter a ordem.
Imagine se nós vivêssemos em uma sociedade onde não existissem leis. Quer dizer, todas as pessoas poderiam cometer qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de crime, e agir de conformidade com a sua vontade. Então, nós temos alguns preceitos e leis, tanto leis morais quanto leis civis, criminais, que nós devemos cumprir. Agora, quando o Senhor Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados, ele estava aqui protestando contra aquele tipo de julgamento irrefletido, um julgamento severo, injusto, e que implica em condenação. E, infelizmente, meus irmãos, nós somos aptos, dentro do nosso coração, em julgar e condenar os nossos irmãos. Às vezes, nós nem conhecemos o contexto e nós apontamos o dedo e acusamos. Também tem um pastor conhecido que diz que, quando nós apontamos o dedo para o irmão, tem 3 dedos apontados para nós. Mas nós somos rápidos, ágeis em fazer julgamento. Por isso é que nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém com base nos nossos sentimentos, com base na nossa percepção, porque, queira ou não, nós sempre temos uma visão superficial das coisas. Para fazer um julgamento correto, nós precisamos, primeiramente, de discernimento espiritual. Nós precisamos pedir a Deus a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Se as Escrituras, elas desencorajam o juízo apressado e temerário, elas encorajam o discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual, nós corremos o risco de chamar o mal de bem, a escuridão de claridade, o amargo de doce e vice-versa. Nós somos capazes de inverter a ordem daquilo que nós precisamos fazer. Por esse motivo, nós devemos também trocar o julgamento condenatório e precipitado pelo julgamento justo, aplicando os princípios justos e bíblicos em determinadas situações específicas. De acordo com a Bíblia, nós não devemos julgar os outros injustamente, mas é preciso avaliar as ideias, as pessoas e as situações. Em João, capítulo 7, verso 24, a palavra diz, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então, o Senhor Jesus, ele está realmente falando, julguem de maneira justa. Ao considerar o nosso julgamento em relação aos outros, nós devemos julgar os outros da mesma maneira que nós queremos ser julgados. E como é que nós gostaríamos de ser julgados? Com amor, com misericórdia, com complacência, com respeito. Se nós formos julgar algum irmão, alguma situação, o tipo de julgamento que nós devemos exercer é o mesmo que nós gostaríamos que fosse exercido conosco. Quando nós aplicamos os princípios bíblicos em primeira instância e nós abandonamos o engano e a falsidade que existem dentro de nós, aí sim nós temos a capacidade de fazer o julgamento justo. E a Bíblia fala que nós somos cheios de engano, e que o mundo é cheio de engano, e que o mundo é cheio de coisas falsas, porque é um mundo decaído. E quando nós olhamos a lista de coisas falsas na Bíblia, a gente até se assusta. E a lista é grande. A lista de coisas falsas na Bíblia denunciada aqui, elas englobam testemunho falso, Êxodo capítulo 20, 16, notícias falsas, Êxodo 23, 1, acusação falsa, juramento falso, língua falsa, Provérbios 21, 6, pena falsa, visão falsa, irmãos falsos, 2 Coríntios 11, 26, profetas falsos, Mateus 7, 15, mestres falsos, apóstolos falsos, espíritos falsos e até cristos falsos.
É uma lista grande de falsidades, né? Mas é a mais pura verdade. A verdade é que nós vivemos nessa sociedade decaída, permeada de falsidade. E nós não devemos nos enganar de que o nosso coração é falso também. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. O profeta Jeremias diz lá em Jeremias, capítulo 17, 9, que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Então, não se engane em achar que o nosso coração é um coração puro. Nosso coração é um coração enganoso. E quando nós fizermos julgamento, nós devemos nos ater ao que está dentro do nosso coração. No Catecismo Maior de Westminster, nós temos um bom exemplo de como julgar os irmãos. E eu vou ler aqui para os irmãos sobre esse trecho do Catecismo Maior de Westminster. Quanto ao testemunho contra o próximo, os deveres exigidos são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa, manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração. Em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. E agora tem um ponto muito importante: julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Se nós formos julgar o irmão, esse aqui é o requisito mínimo. E isso aqui deve servir muito para nós, julgar caridosamente o nosso semelhante, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecendo-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Antes de fazer algum julgamento, algum exercício de valor sobre outra pessoa, é bom que nós tenhamos isso em mente, porque esse é o julgamento que Deus espera que nós façamos. E é bom lembrar também que o Senhor não nos colocou como juízes. Nós não somos juízes dos nossos irmãos e nem dono das verdades ou da verdade. Primeiro, porque nós não temos conhecimento completo dos fatos e nós somos falíveis. Nós somos sujeitos a preconceitos, nós somos propensos a pré-julgamentos e nós somos, antes de tudo, pecadores. E o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele nos adverte seriamente do grande defeito de nós sermos acusadores dos nossos irmãos. Portanto, nós jamais devemos julgar, a não ser que seja o nosso dever fazer julgamento. E se nós fizermos, nós devemos condenar o pecado e não o pecador. Então lembre-se disso. Se não for o seu dever julgar, não julgue. E se você tiver que fazer um julgamento, você está ali para julgar o pecado e não o pecador. Nós devemos limitar também o nosso julgamento ao lado terreno da falha cometida. Nós devemos, então, abordar aquele fato e não constranger as pessoas. Se nós tivermos que corrigir alguém, que não seja com uma reprovação áspera, mas que seja com um exemplo de humildade, de amor e de oração. Essa é uma correção justa.
A ideia do texto bíblico aqui também é de que Deus, ele julgará as pessoas da mesma maneira que elas julgam os outros. É o mesmo princípio, meus irmãos, que está lá em Gálatas capítulo 6, no verso 7. Lá em Gálatas está escrito assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Da mesma forma, todos nós seremos julgados. Na medida em que nós julgarmos o nosso irmão, a mesma medida será usada para nos julgar. É isso que Cristo está falando. Se nós somos severos, intolerantes, ou se nós somos compreensivos e condescendentes, assim também será o julgamento conosco. Se nós julgamos com severidade e intolerância, esse vai ser o nosso julgamento. Mas se nós julgarmos com compreensão, com condescendência, com amor, assim também será o nosso julgamento. Observe aí também no verso 3 e 4. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Nós julgamos mal quando nós não fazemos um autoexame, né? E a palavra de Deus está dizendo isso. Como que você olha para o seu irmão se você não olhou para você? Jesus aqui, ele comparou um homem que não analisou a si próprio e ignorava um problema muito grande que ele tinha na vida, mas ele estava analisando o irmão. Ele queria tirar o cisco do olho do irmão. E a Bíblia ela é repleta, né, de histórias e parábolas que ilustram esse tipo de hipocrisia. Por exemplo, lá em Lucas 18, dos versos 9 a 14, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. E essa parábola aqui, ela narra a história de um fariseu orgulhoso da sua própria justiça, que criticava um publicano que estava se humilhando diante de Deus. Nós temos também em Lucas capítulo 15, dos versos 11 a 32, a parábola do filho pródigo, onde um pai acolhe a volta do filho pródigo com grande alegria, enquanto o irmão mais velho, movido pela inveja, julga. Nós temos também a passagem da mulher adúltera, onde os escribas e os fariseus, eles tentavam apedrejar a mulher adúltera, mas Jesus defende aquela mulher, convidando aqueles homens a olharem para dentro de si mesmo e verem os pecados que eles tinham antes de julgar aquela mulher. Essas parábolas, meus irmãos, elas revelam a hipocrisia de julgar os outros com base nas nossas próprias normas, a hipocrisia de quem julga sem antes se autoexaminar, e ela também nos fala da importância da compaixão e do perdão em oposição ao julgamento. Ao invés de sermos julgadores, nós devemos agir com compaixão. Infelizmente, nós temos a tendência de julgar os outros pelos mesmos erros que nós cometemos. Geralmente, as pessoas que encontram defeito nos outros, elas têm as mesmas falhas que elas reprovam. Muitas vezes, quando as pessoas apontam o defeito de outro, elas estão projetando uma característica própria delas. E fazem isso porque é muito mais fácil criticar nos outros aquilo que nos incomoda. Geralmente, o crítico, ele é aquele que tem o defeito latente na vida dele, mas ele não olha para o defeito dele, ele aponta o defeito do outro. E essa forma de encontrar defeito, normalmente ela é evidenciada por hipocrisia.
O hipócrita é alguém que condena a outra pessoa enquanto pratica o mesmo comportamento. E, às vezes, pratica de maneira muito pior. Jesus ele está nos dizendo aqui, então, que nós não devemos apontar os erros dos outros, enquanto nós mesmos estamos cheios de falhas. Porém, como a própria Bíblia diz, em muitas situações é necessário o julgamento. Por exemplo, a igreja ela deve julgar a prática de imoralidade ou de outro pecado. E tem diversos julgamentos na Bíblia, falando que as coisas precisam ser julgadas. Por exemplo, em 2 Pedro, é nosso dever como igreja julgar aqueles que são impostores, aqueles falsos profetas, aqueles falsos obreiros. Isso é um dever nosso, nós temos que fazer esse julgamento. Em Gálatas 1:8, é nosso dever também rejeitar e denunciar o falso evangelho e as heresias. Em Efésios capítulo 5 e verso 11, nós devemos expor também à luz as obras das trevas. Tudo isso, meus irmãos, é julgamento. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que nós somos juízes dos nossos irmãos. Por exemplo, hoje em dia existem aí muitos falsos profetas, né? Você vê aí na internet, está cheio de pessoas que estão distorcendo o Evangelho, ensinando novas revelações e cometendo uma série de absurdos, utilizando o nome de Deus. Agora, quando essas pessoas elas são confrontadas, a frase mais utilizada entre elas para ameaçar aqueles que estão confrontando é: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Observe que é uma frase fora do contexto. Se alguém ainda não se convenceu de que o julgamento correto é legítimo e necessário, saiba de uma vez por todas que essa frase, não julguem para que não sejam julgados, já é um tipo de julgamento. E como é que nós, que não somos chamados para julgar os nossos irmãos em Cristo, vamos julgar os nossos irmãos? Porque a palavra de Deus diz também que nós precisamos fazer julgamento. Em primeiro lugar, a avaliação, ela não deve ser baseada no nosso padrão. A avaliação, ela deve ser baseada no padrão de Deus e não na nossa preferência pessoal. Para algo ser chamado de pecado, ele deve ser primeiramente uma violação à palavra de Deus. Em segundo lugar, a motivação adequada para confrontar outra pessoa deve ser sempre a restauração do ofensor. A razão pela qual se confronta outra pessoa sobre o pecado dela é para conquistá-la, é para trazê-la de volta para Cristo. Não é para derrubar a pessoa ou para condená-la ou para fazer você se sentir superior a ela. Não, a razão pela qual nós confrontamos outra pessoa é para trazê-la de volta a Cristo. É para derramar o amor de Cristo sobre essa pessoa. E é aqui que os escribas e os fariseus, e às vezes nós, falhamos. A mesma dinâmica, ela pode ser vista lá em Gálatas 6, verso 1. Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Fica claro aqui para nós que o objetivo é a restauração. Outro elemento que nós vemos aqui em Gálatas é a importância da atitude, de alguém que corrige. Paulo escreve que o ofensor deve ser restaurado com mansidão, com espírito de brandura. Isso comunica aqui uma humildade, e essa humildade
ela deve caracterizar o pecador confrontando outro pecador. Porque a correção, meus irmãos, dentro da igreja é isso. É um pecador confrontando outro pecador. Observe também as palavras de Paulo em 2 Coríntios, verso 13 e 5. A palavra diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Em outras palavras, Paulo está falando aqui, olhe para dentro de você mesmo. Avalie a você mesmo. O julgamento, ele deve preceder o julgamento alheio. O nosso julgamento ele deve ser antes de julgar a outra pessoa. Antes de julgar alguém, eu tenho que julgar a mim mesmo. E se você, meu irmão, se você não tem condição de fazer isso, por amor ao seu irmão e por amor a você mesmo, não faça julgamento. Peça um outro irmão mais experiente na fé, peça a ajuda aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, mas de maneira nenhuma julgue seu irmão. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos admoestar e corrigir uns aos outros. Lembre-se que nós somos pecadores, corrigindo outros pecadores. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 11 a 24, a palavra recomenda que os irmãos se admoestem, se consolem, se sustentem e sejam pacientes com todos. E em outras passagens bíblicas diz a mesma coisa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 2 a 3, recomenda corrigir e repreender, estimulando as pessoas a fazerem o bem. Em Jeremias 26, 13 e 5, a palavra de Deus orienta a corrigir a conduta e as ações obedecendo a Deus. Em Jeremias 7, se recomenda mudar de vida, parar de fazer aquilo que está sendo feito de errado e ser honesto uns com os outros. Portanto, antes de julgar, nós devemos examinar a nós mesmos e entender que qualquer julgamento com intenção egoísta e soberba não é aprovado por Deus. E nós julgamos mal quando nós julgamos sem a autodisciplina. Jesus ele foi claro ao ensinar aí no verso 5. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Às vezes nós reparamos no cisco no olho do irmão, enquanto nós estamos com a visão totalmente comprometida. Imagina essa imagem, né? Alguém com a viga no olho. Os irmãos sabem o que é uma viga, né? Não é um pedacinho de madeira, é um pedaço grande de madeira. Quando Jesus falou isso, as pessoas devem ter ficado assim, devem ter rido, né? Imaginando uma cena de uma pessoa com a trave dentro do olho, tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa. Como que você pode tirar um cisco do olho do seu irmão e o seu olho está cheio de areia? Você não enxerga. Como que alguém com cisco no olho, com a visão totalmente comprometida, pode ajudar o seu irmão? Pode repreender ou corrigir o seu irmão? Isso é impossível. Jesus ensinou que a pessoa que deixa de corrigir as suas próprias falhas, antes de corrigir a falha dos outros, ele é um hipócrita, ele é um dissimulador. Vamos considerar uma pequena atitude, um exemplo familiar. Os pais criticam o filho porque o filho está lá na casa, no celular. Mas quando os pais também estão na casa, eles estão no celular. Que tipo de correção é essa? Paulo, em Romanos capítulo 2, versos 21 e 23, ele faz essa mesma analogia. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo,
Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes o templo? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Então, meus irmãos, antes de julgar os outros e os seus defeitos, as suas falhas, nós devemos primeiro ser juízes de nós mesmos. Nós devemos julgar as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros. Concluindo essa palavra para os irmãos nesta manhã, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito do texto. Os irmãos do louvor, se já quiserem vir também, já podem subir aqui ao púlpito. E concluindo esse texto, Jesus aqui ele não está proibindo todo tipo de julgamento, mas ele está proibindo o julgamento hipócrita. Aquele julgamento que condena nos outros os mesmos erros que nós cometemos. Esse julgamento, ele deve ser abolido. O foco não é o ato de julgar em si, mas na intenção por trás do julgamento. Se o nosso objetivo é condenar, é humilhar, é apontar as falhas do nosso irmão, nós estamos agindo de forma errada. O julgamento não é esse. Antes de apontar o erro dos outros, nós devemos examinar as nossas próprias vidas e buscar as mudanças em nós mesmos. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, primeiro você deve tirar a trave do seu olho. Meus irmãos, quando nós tivermos que fazer algum julgamento, a orientação é essa: julguem de acordo como vocês gostariam de ser julgados. A Bíblia diz que se nós formos julgar a nós mesmos, nós receberíamos açoite com flores, né? O nosso castigo, eu acho que seria uma férias na praia. Mas quando nós julgamos os nossos irmãos, o açoite é com barra de ferro. E o descanso é a fornalha. Por isso, julga os seus irmãos da maneira que vocês gostariam de ser julgados. A correção fraterna, quando ela é feita com amor, com respeito, quando ela não é um julgamento condenatório, ela é uma expressão de cuidado e de preocupação. Esse é o verdadeiro julgamento. Em resumo, Mateus capítulo 7, ele quer nos ensinar a importância da humildade e da autocrítica. É isso que nós devemos fazer. Antes de qualquer julgamento, nós temos que olhar e calçar, as sandálias da humildade e fazer uma autocrítica sobre nós mesmos. Entretanto, a palavra, ao mesmo tempo, ela não nos exime da responsabilidade de confrontar o erro. Quando existir o erro, nós devemos confrontar o erro. Lembrando sempre que nós devemos confrontar o pecado. O equilíbrio aqui, então, meus irmãos, está em julgar as ações, não as pessoas. E quando for necessário, nós fazermos isso com o objetivo de não condenar. Amém? Gostaria que os irmãos colocassem em pé. E nesta manhã, diante do que foi exposto na palavra de Deus, eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma reflexão. Em que nós estamos julgando o nosso irmão?
O que é que nós precisamos mudar dentro do nosso coração? Às vezes nós precisamos corrigir, às vezes nós precisamos julgar, às vezes nós precisamos chamar o irmão. E o corpo de Cristo é um corpo onde nós precisamos um intervir na vida do outro, às vezes, com amor. Nós precisamos fazer um exercício de amor. Se você vê um irmão cometendo um erro, você não é o juiz do seu irmão. Mas antes de tudo, você é um com o seu irmão. Nós temos a obrigação, às vezes, de chamar um irmão e de apontar que esse irmão ele está em um caminho. Porque nós amamos o irmão e nós não queremos que esse irmão se desvie. Nós não queremos que a mão do Senhor pese sobre a vida dele. Mas para que nós façamos isso, nós devemos ter um coração puro. As nossas intenções, elas devem ser primeiro provadas por nós mesmos. Por que nós estamos chamando esse irmão? Pense nessa manhã, neste momento que nós teremos agora, antes de finalizarmos este culto, em que nós estamos errando? O que nós devemos mudar na nossa vida? Qual é o modelo que o Senhor Jesus deixou para nós? Nós estamos seguindo verdadeiramente esse modelo? Vamos orar por um instante antes de nós encerrarmos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós pedimos também, ó Pai, que nós cumpramos aquilo que está na Bíblia, que o homem ele deve examinar a si mesmo, que nós não venhamos a fazer isso somente no dia da ceia, mas que nós venhamos, ó Pai, fazer isso todos os dias, que nós possamos examinar o nosso coração e clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor sonda o nosso coração, e que se há no nosso coração algum caminho mau, o Senhor o transforme, o Senhor o direcione. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, nos dando, Pai, uma mente limpa, santa, um coração, ó Deus, que busca a honra ao invés da desonra, um coração que ama ao nosso irmão, um coração que não é invejoso, um coração que não é maledicente, um coração, ó Pai, que busca seguir a Tua palavra. Nós somos pecadores, nós somos cheios de falsidade. Ó Pai, infelizmente, a nossa natureza decaída luta contra aquilo que nós queremos fazer. Mas, Pai, nós pedimos que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, produza em nós um coração limpo, produza em nós um coração puro, um coração que ama, que se derrama, que antes prefira sofrer a perda do que causar dano em outro irmão. Pai, une esta igreja, estes irmãos e todo o povo de Deus reunido em todas as igrejas, em um só coração, para que não haja, Pai, maledicência, maldição, para que não haja conversas tortas, ó Deus. Ajuda-nos a amar uns aos outros, ajuda-nos também a julgar os nossos irmãos da maneira que nós gostaríamos de ser julgados, a tratar os outros da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Dá-nos esta graça, ó Pai, para louvor do Teu nome, que nós sejamos um povo abençoado, que nós sejamos um povo firme, um povo unido, um irmão que ama outro irmão, um irmão que serve de apoio para outro irmão, aonde, Pai, que se um cair, outro irmão o ajude a levantar. Dá-nos esta graça, Pai, nesta manhã nós te pedimos. Leva-nos, ó Pai, também em segurança para nossas casas, ó Deus. Dá-nos uma tarde de descanso,
de momento em família, e que nós possamos, ó Deus, estarmos aqui à noite para honrar o Teu nome, para Te levantar louvores, para agradecer e para mais uma vez, ó Deus, ouvirmos a Tua santa palavra. Assim, ó Pai, nós nos despedimos, em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes de sair, vamos